Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos aqui nesta tarde, em primeiro lugar, né? Vamos agradecer a Deus. Oh, glória! Se Ele não dá essa força, nada somos. É verdade, papai. E queremos também agradecer pela toda a vida que está aqui nesta tarde, pela todas as irmãs, pelo bispo. Que o Senhor venha falar com nós nesta tarde. Nós não vamos sair daqui da maneira que nós entramos. O Senhor vai alegrar nossa alma. Ele sabe de que maneira nós chegamos na casa dele. E o Senhor vai também usar da filha dele nesta tarde, capacitar ela, diminuir ela e crescer o Espírito Santo nesta tarde. Sou grata a Deus por tudo. Também aproveito a minha oportunidade para pagar vários votos que eu tenho feito na presença dele. Sou agradecida a Deus por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, os irmãos aqui das redes sociais, está aqui conosco a Michele, a irmã Aline, o pregador Alex Júnior. Que Deus abençoe a todos vocês das redes sociais, amém, igreja? Abra a palavra que está em 1 Reis, capítulo 1, versículo 5, a partir do versículo 5. Primeiro livro de Reis, capítulo 1, a partir do versículo 5. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, profeta, a Benaia e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. A história de Davi é uma história muito triste. Apesar dele ter sido rei de Israel, ser um rei que assumiu Israel e Judá, se tornou por 40 anos rei de Israel, ele não foi muito feliz com os filhos que ele teve. Davi teve muitas mulheres e teve muitos filhos. Porém, na sua velhice, o filho mais velho se revolta e quer o seu lugar, o primeiro com o nome de Absalão. Davi tem que fugir da sua cidade para que seu filho não o matasse. Depois que Absalão morre, o que seria rei no lugar de Davi seria Adonias, o outro filho mais velho. Porém, Davi ainda estava vivo. Um rei, ele só se tornaria rei quando o seu pai morresse. Saul era rei. Quem seria rei no lugar? O filho mais velho de Saul. Porém, Deus rejeitou a Saul e escolheu Davi para ser rei. Para nosso Deus, não existe uma hierarquia, não existe uma história de sequência. Eu sou rei e meu filho vai ser rei depois de mim. Para Deus não existe isso. Samuel, quando se tornou sacerdote do povo de Deus, quem teria que ser sacerdote seriam os filhos de Eli. Porém, Deus exterminou a família de Eli, porque os filhos de Eli eram corruptos, se prostituíam no templo, comiam das ofertas que eram oferecidas a Deus, que não era para eles comer, eles comiam. Fazia da casa de Deus uma bagunça. Então Deus escolheu exterminar a família de Saul, de Eli, levantou Samuel como sacerdote.
Porque para se levantar um rei, teria que ter um sacerdote. O sacerdote escolhido no início seria Samuel para consagrar Saul a rei. Mas Saul morre, Saul desagrada a Deus, assim como Deus elimina toda a família de Elu e Samuel reina, Deus também extermina toda a família de Saul. E quem reina não é nem o filho mais velho de Saul, mas é Davi. Porque para Deus exaltar uma pessoa, não existe hierarquia. Eu sou e meu filho vai ser, não. Quem vai ser é aquele que agrada a Deus, aquele a quem Deus amar, aquele quem Deus olhar e falar, este de fato me ama. Para Deus não existe isso. Eu vou fazer porque Ele é. Não tem disso. Para Deus é aquele a quem Deus olha e Ele fala, esse eu amei. Aleluia. Será que Deus pode dizer para você nessa tarde, Deus me ama? Será que você pode dizer, Deus de fato me ama? Porque se Deus te ama, Ele vai te abençoar como Ele abençoou Salomão. Quem teria que reinar quando Davi morresse seria Absalão. Porém, Absalão já morreu porque se revoltou contra o pai. O pai ainda estava vivo e ele queria tomar o trono antes da hora. Adonias se levanta porque é o filho mais velho. Agora Absalão morreu, quem vai reinar sou eu, mas o pai ainda está vivo. E se levanta mais um filho da casa de Davi querendo o trono do pai, com o pai em vida. E isso não fazia parte. Primeiro o pai tinha que morrer e automaticamente o filho seria ele. Automaticamente. No entanto, quando Saul morreu, Davi, por mais que já tinha sido ungido rei, ele não foi lá matar o filho mais velho de Saul. Mataram. E ele fez justiça. Não era para ter matado. Ele não queria que os próprios do sangue dele, do povo de Israel, matassem o filho de Saul. Então Davi não aceitou. Disse, vocês fizeram injustiça contra o filho de Saul. Ele era filho. Então Davi sempre agradou muito a Deus. Davi agradava a Deus em tudo que ele fazia. Por mais que Davi errou, Davi chamou a atenção de Deus. E aqui, Salomão também passa a chamar a atenção de Deus. Porque eu me perguntava, por que Salomão, que seria rei, Davi tinha mais filhos mais velhos, porém filhos que desagradavam a Deus, filhos que desagradavam o pai. Para ser rei tem que agradar o pai, agradar a Deus. Para ter uma posição de destaque, você tem que ser obediente e nem ficar querendo almejar algo antes do tempo. Porque no tempo certo e na hora certa, Deus ele vai te honrar. E foi o que aconteceu com Salomão. Aqui na história que eu li, Davi ainda estava vivo. E o filho dele, Adonias, ele reúne algumas pessoas do templo, alguns sacerdotes, alguns guarda-costas de Davi que ficaram contra Davi e a favor do filho, porque Davi já estava muito velho. Eles não queriam perder a posição que eles tinham. Davi já está para morrer, o filho mais velho é Adonias, Absalão morreu, quem vai reinar vai ser Adonias, então vamos ficar do lado do filho mais velho. Então esses homens, tanto sacerdote, tantos servos de Davi, alguns servos de Davi, que ficaram do lado de Adonias, quebraram a cara. Mais tarde, quando Salomão reina, eles tudo morrem. Salomão manda matar eles porque eles traíram o reinado. Não esperaram Davi ungir quem teria que ser rei. A história vai dizer que Davi sempre ouvia Adonias falar, eu vou ser rei. Eu que vou reinar. Davi podia falar, não, quem vai reinar não é você, vai ser Salomão. Não é você. Você é o mais velho e você não vai reinar. Mas por que o pai não falava isso? Porque o pai amava todos os filhos iguais. Na lei dos homens, até na cabeça de Davi, quem iria reinar mesmo seria Adonias. Mas o pai não esperava tamanha traição. Conforme o filho falava, eu reinarei, o pai achava, certamente quando eu morrer ele vai reinar. Então você lendo a história, Davi
Davi já velho, a esposa de Davi, Betseba, e o profeta Natan chega e conta para Davi, que está velhinho lá no quarto, fala, ó, Adonias já se consagrou rei. Ele pegou alguns sacerdotes seus do templo, pegou alguns guardas-costas, pegou alguns empregados seus, e esses empregados ficou do lado de Adonias e ele já se consagrou rei lá. Está oferecendo boi, já está fazendo um sacrifício, então Davi se doeu por ter sido enganado. Porque se Davi não quisesse deixar ele ser rei, quando ele falava, eu reinarei, Davi chamaria a atenção dele. Falava, não, quem vai reinar é Salomão. Pai Senhor. Davi chamaria a atenção de Adonias. Mas na regra humana, Davi não chamava atenção porque, para Davi, o certo mesmo, quem seria rei depois dele era o filho mais velho. Mas você nunca pode esquecer. Às vezes você vai para a igreja, você vai no seu trabalho e você fica esperando o homem te abençoar. Você espera o pastor ou o patrão te abençoar e esquece que quem vai te abençoar é Deus. Adonias esqueceu que quem poderia colocar ele como rei no lugar do pai era Deus. Se ele agradasse a Deus, esperasse o pai morrer, automaticamente quem seria rei? Adonias. Porque lendo a história, quando Deus faz uma promessa para Davi, Deus não escolhe Salomão para ficar no lugar. Deus ele fala para Davi que um dos filhos dele vai ser rei no lugar dele e que um dos filhos dele vai construir o templo e a morada do Senhor. Mas Deus não fala, é Salomão. E para você saber disso, você tem que ler as escrituras. Porque muitas das vezes você fica pensando que Deus faz acepção. Deus escolheu essa, Deus não escolheu eu. Não. Deus ele vai olhar para aquele que é obediente. Aquele que sabe esperar a sua hora, o seu momento, o seu tempo. E quem fez isso? Salomão. Salomão era mais novo, porém ele não estava nem preocupado que Adonias seria rei. Porque Salomão, ele estava feliz só dele ser filho do rei. Será que você está feliz apenas por ser filha do rei? Ou você fica preocupado com o seu cargo, com o seu futuro? Se você tem ainda, se você não tem? Será que você tem agradado a Deus nessa tarde? Será que Deus pode falar, eu amo essa minha filha porque ela está esperando eu abençoá-la? Ela não tem pressa, ela não está olhando para o homem. Ela sabe que não é o homem que vai abençoar, ela sabe que é eu que vou abençoá-lo. Então Salomão chama a atenção de Deus porque ele não tinha interesse em nada, em nem ser rei. Aliás, Salomão, a história diz que ele nem queria ser rei. Ele nem queria. No entanto, quando Deus consagra Salomão a rei, o pai ainda vivo tem que ir lá, nem morreu. É o único rei da história que antes de morrer tem que consagrar o filho a rei, porque se ele não faz isso, Adonias automaticamente seria rei. E como ele se revoltou contra o pai ia deixar ele ser. Se ele morresse, quem ia ser Adonias. Mas como ele se revoltou contra o pai, teve uma rebeldia. Davi já estava perto dos seus fins dos dias. Ele teve que se apressar e consagrar Salomão a rei. Pela rebeldia de mais um filho. Por isso nunca pense, igreja, que se você quando pecar contra Deus, sua casa, sua família vai ficar tudo bem. Tudo que faz aqui nessa terra a gente colhe. Às vezes você pergunta por que eu ainda sofro, por que eu passo luta na minha casa com meus filhos, por conta de algo que você fez no passado. Sim, a gente colhe. A gente colhe frutos da rebeldia do passado. Por isso, a partir de hoje, vamos começar a plantar coisas boas, para a gente colher coisas boas, porque se a gente planta coisa ruim, querendo ou não querendo, a gente colhe tudo que planta. Planta coisa boa, colhe coisa boa, planta coisa ruim, vai colher coisa ruim. Davi plantou muita coisa ruim também, vocês sabem já a história, porém ele também colheu as coisas ruins, filhos rebeldes, filhos que perseguiram. Mas tem como reverter essa situação? Sim.
Hoje com Jesus Cristo tem como reverter, porque Jesus falou: eis que eu faço nova todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Você não tinha que ficar remoendo o seu passado. Eu pequei, eu errei, eu falhei, e agora eu vou só colher coisas ruins. As coisas ruins que você ainda vai colher vai servir como experiência e testemunho na sua vida para você mostrar para o irmão que está passando a mesma luta que você passou, mas que você com Jesus, você enfrentou, você venceu e você teve estrutura para enfrentar lutas maiores. Porque na vida do crente sempre vem lutas, igreja. Nunca fica um mar de rosa. E a luta vem para te desanimar, para querer te parar, para fazer você não querer mais ir na igreja. Porque eu vou na igreja e vem uma luta. Eu vou para a igreja, meu tio está lá no hospital, passou o ano novo lá, à beira da morte. Mas como assim? Eu tenho buscado, eu tenho ofertado, e eu esperava que a cura acontecesse, e aconteceu, foi o pior. O problema chega para fazer você querer pensar que Deus não é contigo. É aí que você tem que se mostrar uma boa filha, um bom filho, para que Deus venha falar: eu amo. Ele confia em mim. Na hora difícil, no momento difícil, ele ainda está confiando em mim. O meu tio não vai ficar lá, ele vai sair de lá. O meu filho não vai ficar nas drogas, ele vai sair das drogas. A situação que eu estou passando vai passar. Eu vou enfrentar. Deus, ele tem que olhar para você e ver que você o ama. Glória a Deus. Ele tem que olhar para você como ele olhou para Salomão. Glória a Deus, aleluia, Deus. E estavam lá, sacrificando bois. E aí chegam os mensageiros para Adonias, os amigos de Davi. Teu pai, Adonias, já consagrou Salomão a rei. Por mais que você fez oferenda, sacrifício, Adonias matou boi, fez um culto para Deus, fez tudo. Deus não aceitou nada daquilo, porque quem estava mandando ali ainda tinha vida. Quem manda na tua vida ainda tem vida. Jesus Cristo, ele está vivo. Você pode achar que aqueles que já ofereceram antiga, oferenda, sacrifício para destruir a tua vida, eles podem achar, né? Você não. Eles podem achar que já prevaleceram contra a tua vida. Porém, quem prevalece contra a tua vida não é as oferendas, mandiga que foi oferecida, porque nada do que Adonias fez não valeu. Ele não se tornou rei de Israel. Quem se tornou foi Salomão, que ainda não tinha feito sacrifício nenhum, não tinha dado oferta nenhum, mas o pai falou: pega o meu filho Salomão, coloque ele na minha mula, passeia com ele, leva ele no monte, unge ele. Pegou um outro sacerdote de confiança, soldados de confiança, guarda-costas de confiança para proteger Salomão, e falou: e vai lá e unge Salomão. Oh, aleluia! Deus, ele vai mandar guarda-costas para te proteger. A unção que é tua, ninguém vai tirar. Deus, ele manda a comitiva de anjos. Ele mandou os guarda-costas para proteger Salomão. Glória a Deus. Davi pensou em tudo. Ele era velho, mas não era bobo. Aleluia. Quem tem o Espírito de Deus não envelhece. A aparência pode estar velha, pode estar acabada, pode estar destruída, mas o Espírito é forte, ele vivifica. Ele não envelhece. E Davi estava... A mente de Davi era jovem. Ele falou: prepara a mula, põe nele minha roupa sacerdotal, põe nele a coroa e fala: Davi é rei. Será que você pode entender? Adonias fez sacrifício. Nada do que fazem aí fora para acabar com a minha vida ou com a tua não vai valer. Não vai ter serventia. O que vai ter serventia é quando o rei fala: vai, pega o meu filho, abençoa, consagra. Chegou a hora de dar a bênção para o meu filho, porque quem traz as bênçãos é os anjos, igreja. Os anjos são os conservos de Deus, são os nossos conservos. Eles nos servem. Você para Deus é mais do que o anjo. O anjo é teu servo. Deus envia anjos dele, que é seu servo, para te abençoar. Aleluia.
filho, eu amo. Glória a Deus. Ele confia em mim. Ele sabe que o que é dele está guardado, o que é dela está guardado, ninguém toma. Aí eu fiquei perguntando antes de estudar essa história, mas por quê? Davi com Betseba pecou tanto, errou tanto, e ainda Deus pega e escolhe o filho deles para ser rei. Que injustiça! Que a gente não estuda a Bíblia, né? Então a gente tem que estudar. Por mais que eu estude, eu ainda não estudo. Eu não sei tudo. Eu tenho que pedir a revelação do Espírito Santo para ele me ensinar, porque a Bíblia é tesouro escondido. Se Deus não me der a revelação, eu não sei explicar para vocês. Glória a Deus. É Deus que dá a revelação. É mesmo assim. E eu falava, Deus, por quê? Davi adulterou e o filho dessa daí ainda vai ser rei. Não tem nada a ver com Betseba não, igreja. Tem a ver com Salomão mesmo. Salomão não estava nem aí para ser rei. Salomão ele estava feliz. Eu sou filho do rei. Será que você está feliz nessa terra? Olha, eu tô nem aí. Eu só estou feliz porque eu sou filha do rei. Eu não tô nem aí se eu tenho ou se eu não tenho. Eu tô aí porque meu pai tem. O meu pai tem. E a hora que meu pai quiser me dar, ele dá. Glória a Deus. Salomão, ele era assim. Ele não estava preocupado com posição e com trono. Não tem nada a ver com Betseba. Não tem nada a ver que Deus escolheu Betseba. Ai, Betseba pegou e Deus escolheu. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com Davi. Tem a ver que agora era a vez de Salomão reinar. Porque ele era bom para Deus, bom para o pai. Será que você é bom para os seus pais? Bom para os seus filhos? Bom para a sua igreja, para o seu pastor? Será que você está querendo o lugar do seu pastor? Será que você está querendo o lugar do obreiro, o lugar da obreira? Não, Deus coloca cada um no seu lugar no momento certo, na hora certa. Você não tem que estar preocupado em ser obreiro, em ser pastor, ser missionário, ser qualquer coisa da igreja. Você tem que vir aqui para adorar, glorificar o nome dele e falar, o meu pai é meu pai, ele está cuidando de mim. E ele vai me dar o que eu quero, o que eu preciso, na hora que ele vê que eu estou precisando. Tem que ser assim, igreja. E eu vou encerrando essa revelação que Deus me deu. Por que eu fiz essa pergunta para Deus na minha casa? Por que Salomão? Por que não outros filhos? Porque Davi tinha muitos filhos. Se Adonias traiu, podia ser outros. Não precisava ser Salomão, podia ser outros, tinha muitos. Por que Salomão? Porque Salomão, a Bíblia diz que Deus amou Salomão. Eu quero que você saia daqui nessa tarde e falando assim, ó, ah, meu Deus, o Senhor ainda não estava me amando não, porque eu ainda estava duvidando que o Senhor é comigo e que no momento certo o Senhor vai me exaltar. O Senhor ainda não estava me amando, mas eu vou sair daqui hoje, o Senhor me amando. Glória a Na Deus. hora e no momento Aleluia. certo, é o Senhor que vai ser glorificado, porque tudo que acontecer na minha vida de bom é Deus, e o que acontece de ruim é Deus também. Porque Deus está me corrigindo, porque Deus corrige o filho que ama. Aleluia. Se ele não pôr o mal na sua vida, não tem como você vencer o mal. Aí que graça vai ter a vitória. O mal vem para você lutar e guerrear. Glória a Porque Deus, aleluia. existe um mundo espiritual. É uma luta entre o bem e o mal. Você é do bem, o mal fica lutando contra você. Mas quem vence é Deus, porque Deus está na frente. Aleluia, Você glória a é do Deus. bem, quem vai vencer é você. Glória a Deus. E Deus Aleluia. está falando com a irmã aqui nessa tarde. Eu sinto. Eu não tinha preparado tudo isso de pregação. E Deus, ele foi mudando a história porque vocês duas chegaram aqui. Aleluia. O amor de Deus por vocês duas é imenso. Deus tem visto tudo que vocês têm passado. As afronta. Mas vocês fazem a diferença onde vocês chegam. Aleluia. Continua sendo fiel a Deus, glorificando o nome de Deus, porque Deus, ele está na frente. Na hora e no momento certo, todos vão ver que quem Glória deu a a vitória para Deus, vocês é o aleluia, Deus Jesus. que nós Glória servimos. a Deus. E Ele que vai ser Seja glorificado Deus, na vida de aleluia. vocês. E aonde vocês forem, o nome dele será exaltado. Glória a Amém? Deus. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos aqui das redes sociais. Que Deus abençoe esse nosso novo ano novo que está chegando. Que Deus levante a pregadoras, obreiras, missionárias neste lugar. Que Deus venha usar a sua vida grandemente. E quando você vir na tarde da bênção, você vem aqui falando, não, eu tenho uma palavra, eu tenho um louvor para edificar as mulheres aqui naquele lugar. Porque a igreja, você não sabe o quanto que você é importante quando você chega aqui.
Você está agradando a Deus. E Deus está dizendo, eu amo. Eu amo. Ele tirou um tempinho para mim, amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês.